Fala galera, mais um vídeo do canal Teologueiros e da nossa série Quem Foi? E hoje nós vamos falar sobre Agostinho. Agostinho de Tagaste, ou Agostinho de Hipona, como ele é mais popularmente conhecido, nasceu no ano de 354 e é um grande nome do cristianismo, conhecido por ser o grande pai das ideias de Lutero e as ideias de Calvino. Lutero era um monge de linha agostiniana, então ele seguia e conhecia muito bem as ideias de Agostinho, e Calvino também falou que estaria feliz em ter toda a sua fé professada através das palavras de Agostinho. A mãe de Agostinho, ela era cristã, então desde pequeno ele já conheceu um pouco sobre o cristianismo, ele já conhecia a Bíblia, só que foi se desviando e tomou aquilo como não para ele naquele momento. Ele era professor de retórica, então ele sabia muito bem usar as palavras, sabia muito bem escrever, e ele era muito questionador. Entre os anos de 397 e ano 400, ele escreve o que é conhecido como as Confissões de Agostinho, que é a sua autobiografia. Ele escreve desde os anos 13 dele até um pouquinho mais velho, cada pedaço que ele foi passando, o que ele foi crendo, os questionamentos dele com Deus, o que ele não concordava, o que ele pensava, o que se passava na mente dele durante todos esses anos de adolescência dele. Certo dia ele recebe a visita de Ponticiano, um homem de alto escalão da corte imperial, e no meio da conversa dele sobre as aulas, sobre o que eles falavam, sobre aquilo que eles ensinavam, Ponticiano vê na mesa de café os escritos de Paulo, então o livro de Romanos e as cartas também ali, e ele questiona Agostinho se ele conhecia as cartas de Paulo, se ele sabia aquilo, se ele lia aquilo, e Agostinho falou que ele lia sim, que ele achava muito interessante os escritos de Paulo, aquilo que Paulo falava. Então Ponticiano começa a contar para ele a história de um outro monge que tinha deixado toda a sua vida para viver pro evangelho, e ele começa a contar a história de forma tão apaixonada e vai falando no coração de Agostinho, e quando Ponticiano vai embora, aquilo vai entrando no coração dele, ele vai pensando sobre isso, sobre o que Ponticiano tinha falado, sobre essa vida que ele levava, e ele começa a comentar com os amigos dele por que ele vive essa vida que ele vive, por que ele vive ensinando, se ele sabe que o evangelho é verdade, se ele sabe que Cristo é verdade, porque ele ainda vive como se Deus não existisse. Isso está escrito nas confissões dele, que ele sai comentando e pensando na sua mente, conversando com Deus. Deus, até quando que eu vou viver nessa iniquidade? Até quando que o Senhor não vai olhar para mim? Enquanto ele está nesse momento de lamentação e falando com Deus, ele ouve uma menininha de uma casa vizinha cantando: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele, ouvindo isso, toma como se fosse uma resposta dessas orações dele, algo profético que ele tinha ouvido sobre o que ele estava comentando com Deus. Então ele corre rapidamente, vai atrás dos seus escritos de Paulo, pega o livro de Romanos, senta ali debaixo de uma árvore e abre em qualquer lugar do livro de Romanos, põe o dedo e começa a ler. Ele pega Romanos 13:13, que fala: antes santifiquem Cristo nos seus corpos, nos seus corações, e ele fala que isso mudou a vida dele. E esse pedacinho de Romanos 13:13 que ele leu foi o suficiente para fazer com que a vida dele não fizesse mais sentido, como que tudo que ele tivesse vivido até agora fosse nada comparado ao que Cristo tinha para ele. Então por isso esse cara é tão conhecido pelos escritos dele, pela vida dele. É muito interessante ler as Confissões de Agostinho. Lá pelos anos de 430, uma tribo germânica invade a cidade de Hipona, onde Agostinho morava, e ameaça destruir toda a cidade, toda a biblioteca e tudo que tinha lá, os escritos dele. E ali nada acontece. Logo depois, na primavera, Agostinho chega a falecer, e alguns anos depois aquela tribo volta novamente, invade a cidade, e só o que sobra são os escritos da biblioteca de Agostinho e o templo da cidade. Realmente Agostinho foi um cara muito importante para o cristianismo, para toda a história. Trouxe esse grande movimento protestante que foi baseado nas ideias que ele já tinha lá atrás, no ano 300 e no ano 400. E essa foi a história de Agostinho de Hipona. O que você achou? Você já leu as Confissões? Eu quero deixar o link aqui embaixo para você ler alguns dos escritos dele, conhecer um pouco mais daquilo que ele falava, daquilo que ele pensava. É muito interessante mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para outras pessoas verem a história desse cara, e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Tchau, tchau.